os 12 pontos essenciais para um ótimo atendimento ao cliente por telefone. Se todas as vezes que você vai fazer um atendimento com o seu cliente por meio do telefone, o seu cliente te ignora, não te responde ou sequer atende a ligação, esse vídeo ele é para você. Começando com o primeiro e mais importante pilar, que é saiba quem está do outro lado da linha. Começando desse motivo, saber quem está do outro lado da linha é um ponto muito importante, porque quando você inicia a sua ligação, você já sabe com quem quer falar e dessa forma todas as outras barreiras que estiverem no seu caminho, como secretárias, pessoas que estão fazendo o atendimento, já vão ser quebradas única e exclusivamente em razão de você saber quem quer falar. Como por exemplo, você pega o seu telefone e liga para a Autopeças X, por exemplo. Você fala, alô, eu quero falar com o João da Autopeças X. Ele se encontra? A secretária, não, mas só com ele? Sim, é porque eu estava falando com ele anteriormente em outra ligação, a ligação caiu, eu estou retornando para a gente continuar nosso contato. Você já matou 2 coelhos com uma cajadada só, que você já quebrou a objeção da secretária tentar te barrar, e você já está dizendo com quem você quer falar. Segundo ponto é se apresentar no início da chamada. Quando você inicia uma chamada sabendo com quem está falando e você dá a sua saudação inicial, se apresentando e dizendo quem você é. Olá, eu me chamo João, sou da Nova Legião, uma agência especializada em maximização de lucros por meio de marketing. Ponto. Você fez a sua apresentação, já deixou claro aquilo que você está ali para fazer e a pessoa decide se a partir daquele momento ela vai te escutar ou não. 3. Conte com um bom roteiro de atendimento. Quando você tem todo o seu atendimento esquematizado, quais são as etapas dele, o que você vai fazer nesse atendimento, é claro que as suas chances de errar elas são baixíssimas. Porque toda vez que você coloca saudação inicial, você espera a resposta do cliente, você tem algo a dizer depois e você já tem quebras de objeções propriamente separadas ali, já roteirizadas, esperando o que aquele cliente pode te dizer para quebrar essas objeções, ou então para tentar atrair a atenção dele, você já vai estar muito bem preparado e suas chances de ter sucesso nessa ligação aumentam em 90%. Quarto ponto, ouça o que o cliente tem a dizer. Na maioria das vezes, os clientes e as pessoas para quem você liga, eles te atendem, mas eles não escutam o que você tem a dizer, porque eles já sabem que vai ser mais uma ligação de telemarketing, eles já sabem que vai ser mais uma ligação de alguém tentando vender algo para eles ou tentando convencer ele de alguma coisa. E poucas vezes as pessoas param de fato para escutar. Porque eu não sei vocês, mas eu estou cansado de estar aqui no meu dia trabalhando e receber uma ligação da Claro. Olá, fulano aqui é da Claro, falar muito seguidamente e a pessoa não dar espaço para que eu possa falar. E quando a pessoa tem uma voz muito robotizada, um roteiro de atendimento que não é humanizado e não deixa com que o cliente fale, você pode ter certeza, a sua ligação de venda ou de prospecção ela está fadada ao fracasso. Isso é um ponto crucial. Foca em mim e preste atenção nisso. Se você não escutar o que o cliente tem a dizer, a sua prospecção está fadada ao fracasso. Por que escutar o cliente é tão importante? Porque você precisa de fato entender se ele quer te escutar ou não. Simples. Você ligou para o cliente, entendeu, já tem um roteiro de atendimento, escutou o que ele tem a dizer, você falou, opa, tudo bem, meu nome é João, fala o propósito para que você veio aqui e você deixa ele falar. Opa, fulano, tudo bem? Aqui é o João da Autopeças X, no momento eu já tenho uma equipe de marketing, não gostaria de saber mais informações, perfeito, não tem interesse. Quando você escuta o que o cliente tem a dizer, sua ligação ela se torna mais curta. Se o cliente não quiser, aquela ligação já é, digamos assim, cortada, sua fala é economizada e você já tem mais tempo para correr atrás do próximo cliente que está ali na sua lista de prospecções. Ponto 5. Use o nome do cliente durante a ligação. Por que usar o nome do cliente é tão importante na ligação? Isso faz muito referência com o ponto que nós falamos lá no início, ponto de número 1, de saber quem está na linha. Quando você trata o cliente pelo nome dele, ele já sabe que você tem algumas informações sobre ele e ele vai querer saber, cara, como essa pessoa sabe o meu nome? É uma ligação de vendas, de marketing, mas como que essa pessoa sabe meu nome? Entende? Ela não supôs, ela tem algum dado meu, então ela tem alguma coisa importante para me dizer. Ela se empenhou em falar comigo. E quando você trata o cliente pelo seu nome, ele vai te dar mais atenção e ele vai querer entender o que você tem a dizer porque você está criando um rapport com esse cliente, que é basicamente criar um laço com ele para que ele se sinta mais à vontade ao falar contigo, porque no subconsciente dele, ele não é mais um.
Ele é um cliente específico que você parou o seu dia para que você possa atender ele, para que você possa conversar com ele e de fato ter um sucesso nessas prospecções ou na sua ligação de vendas. Perfeito? Ponto 6. Não utilize termos que sugerem intimidade. A maioria das pessoas hoje tem certos problemas com ligação, porque ao ligar para um cliente, utilizam alguns termos que trazem o sentido ou a significação de intimidade. E não existe um problema maior no mundo que você tentar ser íntimo com alguém que você não conhece. Porque aquela demonstração de intimidade pode cortar seus laços criados com aquele cliente e ele pode se sentir inseguro ao te transmitir alguma informação ou ao te passar alguma espécie de conhecimento, alguma informação, alguma confirmação para a reunião. Ou não. Eu, por exemplo, quando alguém liga para mim e essa pessoa ela não me trata de um certo ponto formal, eu já me sinto diferente. Eu falo, cara, por que essa pessoa está me tratando assim? Ela não é íntima, ela não me conhece. Então eu já crio uma barreira, isso é normal de todo ser humano, você já cria uma barreira para aquele atendimento e quando a pessoa te perguntar alguma coisa ou outra, você vai se sentir inseguro ao responder aquilo para aquela pessoa. Ponto 7. Demonstre empatia para com o cliente durante a ligação. Na maioria das vezes, quando você ligar para algum cliente, você vai se encontrar em uma situação onde o cliente vai te responder que está com algum problema X, que está com algum problema Y. E pelo contrário, ao invés de você ser só vendedor, seja humano. Hoje, a humanidade ela está muito em falta nos tempos atuais e as pessoas estão se esquecendo que estamos falando entre dois seres humanos e a pessoa de lá também tem problemas e também tem sentimentos. E quando você demonstra empatia pelo seu cliente durante a ligação, você pode ter certeza que você está ganhando um voto a mais de confiança dele para com você e para compartilhar alguma informação. Como por exemplo, o cliente te falou, nossa João, desculpa, eu queria muito ter te atendido antes, só que por um problema familiar, meu filho se machucou, eu tive que levar ele no hospital e eu não consegui te atender no horário que a gente tinha planejado. Perfeito, seu Alberto, fique tranquilo. Problemas como esse acontecem, eu te entendo. Pode ficar super tranquilo, a gente pode remarcar nossa reunião, então sem problemas quanto ao atraso, sem problemas, pode ficar tranquilo, eu te entendo. Você está demonstrando empatia para com aquela pessoa e se realmente for um motivo verdadeiro, você vai de fato entender, você vai compreender aquilo e vai demonstrar humanidade para com aquela pessoa, ela vai se sentir bem e ela vai de fato se sentir mais à vontade para compartilhar as informações que ela tem e que você quer saber com você. Ponto 8. Adeque o tom de voz no atendimento e na dicção. Quando você fala com um cliente, seja para prospecção, seja para um atendimento de algum cliente que você já fala recorrentemente, tudo que você precisa ter já foi listado aqui anteriormente. Porém, um ponto essencial é adequar o tom de voz e a sua dicção à forma como que você está falando com esse cliente. Eu simplesmente poderia continuar falando baixo aqui nesse vídeo e não estar adequando o meu tom de voz para falar com vocês. Porém, quando eu quero transmitir uma mensagem clara, única, eu preciso ser certeiro na minha dicção, no meu tom de voz e especificar aquilo que eu estou dizendo, para que o cliente entenda qual é minha intenção a partir do meu tom de voz. Como, por exemplo, se eu ligo para um cliente e eu já começo a falar grosso. Oi, o que foi? O que você quer? E aí? Meu nome é João, eu sou da agência Nova Legião, nossa agência aqui é especialista em maximização de lucro por meio de marketing. Você tem interesse? Tem certeza que o cliente ele vai atender e vai falar, esse cara está sendo grosso, ele está estressado? Não vou falar com esse cara. Adequar o tom de voz é basicamente fazer o seguinte. Opa, doutor Alberto, boa tarde. Como é que o senhor vai? Opa, tudo bem. Meu nome é João, faz todo aquele processo inicial ali de apresentação e continuação da conversa com o tom de voz ajustado para aquela conversa, para aquele momento, para falar com aquela pessoa, então prosseguir para uma reunião de sucesso, uma ligação de sucesso com o seu cliente, ou até mesmo uma reunião de atendimento com o seu cliente. Por mais que você esteja passando por problemas, dificuldades ou pontos externos, uma coisa que eu gosto muito de utilizar nas minhas ligações é, quando eu entro para falar com o cliente, seja pelo WhatsApp ou seja por ligação, eu pauso e eu falo, cara, agora eu vou entrar em ligação, eu vou falar com o meu cliente. Ele não tem responsabilidade sobre os meus problemas, ele não tem responsabilidade sobre aquilo que eu passo no meu dia e dessa forma ele não precisa de momento algum receber uma carga de energia negativa, ou receber um tom de voz grosseiro pelo aquilo que eu estou passando. Então, para, respira, entende o que você vai fazer e de fato, já que você tem fome de venda, já que você tem fome de atender seu cliente bem, reflete tudo isso, amassa todo esse sentimento ruim, tudo aquilo que você passou de ruim, todo aquele problema que você está tendo
Faz que nem aquela bolinha de papel que você fazia na escola. Enrola ela bem e deixa ela no cantinho. Só esperando o momento certo de você tacar ela no lixo. Perfeito? E você segue seu atendimento, porque você está adequando o seu tom de voz, dicção, para atender bem seu cliente. Ponto 9. Atente-se ao vocabulário e palavras utilizadas na conversa. Quando você se atenta ao vocabulário e o tipo de palavras utilizadas na conversa, você também tem mais chances de que seu cliente te escute com maior facilidade e ele fique satisfeito com o seu atendimento. Pelo seguinte ponto, quando você está conversando com um cliente de alto padrão, por exemplo, vou citar um exemplo claro. Na semana passada eu liguei para fazendo uma reunião de prospecção para um dentista de alto padrão, onde os serviços dele se iniciavam em R$3.000 mensais. A minha dicção, meu tom de voz, a minha preparação para essa reunião e a minha adequação às palavras que eu utilizar e a forma com que eu ia me comunicar com ele são diferentes de eu conversar, por exemplo, ao ligar para um empresário que é de médio ou baixo padrão, por exemplo, que tem um nível de consciência menor ou então tem um nível de entendimento menor sobre aquilo que eu tenho a dizer. Então, a cada tipo de pessoa que você vai abordar, a cada tipo de empresa, levando em consideração o nível de instrução, o nível financeiro, você deve tratar de acordo com o que essas pessoas esperam de você. Se você está falando, por exemplo, com um público que você sabe que o ticket é mais elevado, que é um público de mais alto padrão e que o atendimento deve ser mais especializado, você deve especialmente detalhada nessa fala. E quando você está atendendo uma pessoa comum, quando você vai conversar com seus amigos, é diferente. Então, você precisa adequar as palavras que você diz para o cliente de acordo com o tipo de cliente que você está atendendo e a forma com que você está fazendo isso. Ponto de número 10. Identifique as objeções do cliente. Quando eu gosto de fazer minhas ligações, eu sempre estou com o meu computador aqui ao lado, eu já estou com um bloco de notas aberto ou então com o sistema de CRM que utilizamos aqui na empresa. E o ponto que eu faço é, eu abri a ligação para falar com aquele cliente, eu liguei, eu já estou com o meu bloco de notas dentro do CRM aberto, porque toda e qualquer objeção que o cliente me trouxer, eu já vou anotar ela aqui. Porque eu sei que todas as informações que ele me trouxer, em um momento oportuno, essas objeções podem voltar a aparecer se eu não quebrá-las nesse momento, ou se eu não resolvê-las agora, essa ligação pode ter fim a partir do momento que a gente desligar. Por quê? Às vezes o cliente ele pode te apresentar objeções, ele vai continuar a ligação, você vai continuar mantendo contato com ele para tentar fazer uma venda, mas essas objeções dele, se não forem resolvidas naquele momento, elas podem se perpetuar por mais tempo ou o cliente pode sim apresentá-las novamente. Então é muito importante que você liste todas as objeções que o cliente te apresentou e a forma como que você está quebrando essas objeções. É importante que você anote a objeção e a quebra de objeção que você utilizou para que, caso isso volte a surgir novamente, você saiba quebrar ela com maestria. E quanto mais objeções você tiver no seu repertório, mais facilmente você vai quebrar elas, não só com esse cliente, mas com todos os outros. Porque, afinal de contas, não tem nada que supere uma boa experiência e toda uma trajetória de vendas, de quebra de objeção e de atendimento bem feitas durante toda uma vida. Ponto de número 11. Seja pontual. Tem uma frase que eu escutei uma vez e estou levando ela para minha vida como principal, seja pontual. É basicamente a pontualidade europeia que se dizem, né? É importante que você tenha a pontualidade europeia. Essa frase que eu escutei. João, por que a pontualidade europeia? Porque os europeus eles são muito pontuais em seus compromissos. Se eles marcaram com você de fazer uma reunião com você às 11, não vai ser às 10h59, não vai ser às 11h01 ou às 11h10. Essa reunião vai se iniciar às 11, com você lá presente ou não. Então, se você é uma pessoa que não é pontual, não tem organização com seus horários, passe a ser dessa forma, porque além de você estar respeitando o tempo do seu cliente, você também vai estar respeitando o seu tempo. Existem clientes que muitas vezes não são pontuais e você vai encontrar isso diversas vezes na sua trajetória, que você liga para o cliente, ele, nossa, desculpa, eu não te atendi porque eu estava fazendo outra coisa, não te atendi porque eu esqueci. Beleza. Opa, cliente, sem problemas. Não deu certo a gente se falar agora, infelizmente eu tenho outra reunião marcada agora e eu não posso prolongar mais seu atendimento. Se a gente começar com 10 minutos de atraso, eu vou ter 10 minutos reduzidos no seu atendimento e eu vou ter que encerrar no mesmo horário que a gente combinou, que é o tempo de meia hora que eu tinha guardado para você, em razão de uma outra reunião que eu tenho para fazer, certo? Porque você está respeitando o seu tempo, o tempo do seu cliente,
Você está mostrando para ele que seu tempo é valioso e você está respeitando o tempo do próximo cliente ou da próxima atividade que você for fazer. Porque se você desrespeita o tempo de uma atividade, você vai desrespeitar o tempo de todas as outras. Número 12. Faça um resumo da chamada antes de finalizá-la. Por que fazer um resumo da chamada antes de finalizá-la? Tudo aquilo que foi dito por você, foi combinado entre você e o cliente, as informações que foram passadas entre você e o cliente, os pontos que foram decididos, é muito importante que você anote. Antes do final da chamada, você fala com o cliente. Perfeito, ficou tudo claro, entendido, não tem nenhuma dúvida? Não. Então vamos lá, agora só vou recapitular o que nós conversamos para que a gente entenda se realmente não ficou nenhuma dúvida e se ficou tudo claro. Então, doutor Alberto, a gente combinou que a gente vai fazer uma reunião na próxima terça-feira, às 2 horas da tarde. A gente vai tratar sobre os assuntos de marketing, vendas, tráfego pago e implementação de estruturas de marketing na sua empresa. Perfeito? Perfeito. A gente também decidiu que eu vou confirmar essa reunião com você no mesmo dia, algumas horas antes, tá? E vou enviar um convite para o seu e-mail para que você consiga aceitar esse convite e a nossa reunião vai ser por videochamada, por meio da plataforma Google Meet. Certo? Tudo bem? Foi alguma dúvida? Não. Doutor Alberto, o senhor também me apresentou alguns pontos de dúvida que o senhor tinha. Eu quero saber se essas dúvidas ainda persistem ou não. Tá? O senhor me apresentou que o senhor tinha dúvida se esse serviço de fato ele ia agregar na sua empresa e eu te expliquei que XYZ. Eu te apresentei que esse serviço ele vai agregar na sua empresa de forma ABC. Então assim, você já deixou isso claro com o seu cliente, você reuniu todas as informações, resumiu tudo isso e seu cliente está confirmando com você que vocês acordaram isso. Se ele disser que tem alguma dúvida ou que não é isso, você volta nesse ponto e fala, então o que não ficou claro? O que não é isso aqui que a gente combinou? Não, então vamos combinar de novo. Pronto. Vocês acordam esse ponto e continuam fazendo esse resumo, entendendo cada um desses pontos. Por que isso é importante? Para que não haja aquele telefone sem fio, aquela conversa trocada do cliente falar, nossa, eu não combinei isso com você. Ah, não combinei reunião com você. Ah, a gente não ia falar sobre marketing não, a gente ia falar só sobre vendas. Outro ponto muito importante, dentro desse ponto de resumir a reunião antes de finalizar. Se você falou com seu cliente por celular e vai confirmar a reunião com ele por WhatsApp, envia uma mensagem. Opa, doutor Alberto, bom dia, acabamos de nos falar por telefone, aqui é o João, salve meu contato se possível. Vou enviar agora abaixo um resumo de tudo que a gente acordou por telefone, tá bom? Qualquer dúvida, pode me mandar mensagem aqui que eu te ajudo, ok? Perfeito. Você já confirmou com o cliente, resumiu as informações via ligação e você mais uma vez deixou isso claro, enviado para ele ali pelo WhatsApp. Tem clientes que gostam de receber por e-mail esse resumo da sua ligação para ele. Envia isso pelo WhatsApp ou então por e-mail, tá deixando claro isso com o cliente, tudo que foi acordado para que não haja nenhum telefone sem fio, uma conversa trocada. Se você gostou desse vídeo, achou interessante, achou que esse conteúdo agregou para você, a primeira coisa que você vai fazer, você vai clicar aqui embaixo no gostei, vai curtir esse vídeo e eu quero ouvir a sua opinião sincera. O que você achou desse vídeo e o que você acha que poderia agregar nesses pontos de atendimento ao cliente por telefone. Deixe aqui nos comentários, por favor, e se inscreva no nosso canal para receber notificações de todos os vídeos e ative as nossas notificações, porque nós temos vídeos novos toda semana e para mim é uma pena você não receber esse conhecimento novo e que vai agregar na sua vida. Caso você queira saber ainda mais, se aprofundar nesse conhecimento de vendas, marketing, atendimento ao cliente e até mesmo fazer uma sessão de consultoria comigo, clica aqui no link abaixo e conheça a escola Academia Nova Legião. Um grande abraço e até mais.